intencional, intencionalidade. Essa palavra tem que estar no nosso cotidiano. Todo crente tem que ser intencional. Quem pode dizer amém? Amém. Todo crente tem que viver para alcançar vidas para Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Então essa palavra intencional precisa fazer parte da nossa agenda. Mas há uma outra palavra também, a palavra proximidade. Nós precisamos nos aproximar das pessoas. Caminhar vida a vida é se aproximar. Se aproximar das pessoas, evangelizar pessoas, cuidar de pessoas. Se nós não mudarmos, cumprir a ordem de Jesus, o mandamento de Jesus, nós precisamos mudar a nossa agenda, nos aproximando das pessoas. Quem pode dizer amém? Discipulado não é no atacado. Discipulado é no varejo, discipulado é no 1 a 1, é vida a vida. Recebeu o Espírito Santo para andar ao lado de pessoas, para fazer a diferença nos ambientes de trabalho, para fazer a diferença nas faculdades onde estudam. O grande problema, a grande crise, meus irmãos, é que nós queremos discipular e evangelizar somente no domingo, no culto evangelístico. Jesus não, Jesus discipulava todos os dias. Na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, Jesus discipulava. Na casa de Zaqueu, Jesus discipulava. A Bíblia diz que Jesus percorria cidades, povoados, anunciando o reino, curando os enfermos, libertando os endemoniados, tocando nos leprosos, trazendo a palavra de esperança. Meus irmãos, o Espírito Santo que estava sobre Jesus está sobre nós. Quem diz amém? O Espírito Santo está sobre nós, está em nós. Vem morar e habitar em nós. Nós precisamos, meus irmãos, compreender o verdadeiro discipulado, que é caminhar ao lado. O verdadeiro discipulado é vida a vida. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, Jesus disse assim: se vocês obedecerem os meus mandamentos, de fato serão os meus discípulos. Obedecerem as minhas ordens. Às vezes eu fico pensando, tem muita gente nas igrejas que ainda não obedece às ordens de Jesus. Muita gente. Muita gente. Frequenta a igreja, mas ainda não é um discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus obedece os seus mandamentos. Discípulo de Jesus cumpre as suas ordens. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Pergunta para inquietar o seu coração: quantas pessoas você ganhou para Jesus em 2025? Não me responda não, reflita aí. Quantas pessoas você evangelizou no ano que passou? Com quantas pessoas você fez um estudo bíblico no ano passado? Ele falou, foi Jesus que falou, não foi pastor Jair não, foi pastor Anacleto não, foi ele. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Caminhando vida a vida, meus irmãos, é preciso pagar o preço de mudar a agenda. É preciso pagar o preço de deixar de fazer algo que você gosta, de um hobby, alguma coisa que você gosta, para fazer aquilo que o Senhor Jesus quer. E o que é que o Senhor Jesus quer? Que o povo de São Luís ouçam o Evangelho dele, que é o Evangelho que liberta, que salva, que cura e que transforma. Você diz amém? Amém. Amar de discurso é muito fácil. O amor de Jesus é um amor sacrificial, que se doa,
se entrega por nós. Filipe, meus irmãos, ele tinha tudo para ficar na Samaria, igreja grande, igreja exponencial, extraordinária, bem conhecida, bem falada na cidade. Lá em Atos, no versículo 8, diz que a cidade toda comentava sobre aquela igreja trazia alegria para a cidade. Aí Deus disse assim: ô pastor Filipe, sai da Samaria, mude sua agenda, mude seus compromissos, priorize pessoas e vá evangelizar o eunuco. Nós estamos precisando, pastor Jairo, de discípulos de Jesus que nos ajudem no cumprimento da missão, líderes de pequenos grupos, líderes de ministério da igreja local, que nos ajudem no cumprimento da grande comissão. Nós estamos precisando de discípulos de Jesus que mudem as suas agendas. Do que você precisa abrir mão semanalmente para priorizar uma evangelização discipuladora? Será que é parar de mexer no Instagram por uns 40 minutos e ir até a casa de um vizinho ou de uma vizinha? Será que é parar de assistir um programa que você tanto gosta na televisão para ir falar de Jesus para alguém? Você precisa mudar a sua agenda. Uma igreja que quer se aprofundar no discipulado, ela precisa mudar a agenda. Esses dias eu e a minha esposa fomos aproximar de gente. Pastor Jairo e os líderes de pequenos grupos, Jairo, se aproximando de gente, treinando aquela que quer se aprofundar no discipulado. Ela tem que ter menos eventos e mais comunhão. Vai ser lindo aqui amanhã pela manhã. Eu quero chegar para o café também, viu? Porque o Jairo me disse: pastor, nós vamos arrastar as cadeiras. Isso é lindo, irmãos, a igreja de comunhão, partir o pão. Como é que viviam os discípulos de Jesus? A Bíblia diz assim, ó, eles estavam juntos no templo e nas casas, e eles partiam o pão com limpeza, com singeleza de coração e com muita alegria. Quem diz amém? Amém. Aprofundar no discipulado, na evangelização, ela precisa priorizar a comunhão e o relacionamento. Jesus, quando ele quis que o evangelho chegasse às próximas gerações, até os confins da terra, o alvo de Jesus não foi a multidão. Ele pregava para as multidões, porque quando o povo ficava sabendo, ó, o povo ficava mandando mensagem de zap: Jesus está chegando, olha, Jesus está na casa de fulano. Aí ia aquela multidão. Não era assim? Zap não tinha não, mas tinha um meio lá de comunicação. Eles se comunicavam. A Bíblia diz lá em Marcos 6 que Jesus foi para um retiro. Jesus e os meninos foram descansar lá do outro lado do mar, do outro lado do rio, e a galera ficou sabendo. Quando Jesus chegou lá, tinha uma multidão. O foco de Jesus não era a multidão, o foco de Jesus era um pequeno grupo. 12. Ele mudava a agenda. Ele estava caminhando pela cidade de Jericó. Olha para mim, não pode ninguém dormir aqui, viu? O pastor já disse que não é para dormir não. Olha, Jesus caminhando pela cidade de Jericó, a agenda de Jesus cheia. Meu Deus do céu, compromisso às 8, compromisso às 10, às 14, às 17. Tem um cara lá no árvore lá. Aí Jesus: vou desmarcar todos os compromissos. Hoje eu vou cear na casa de Zaqueu. Hoje eu vou falar para esse Zaqueu do meu amor. Hoje a salvação vai entrar na casa dele. Mude sua agenda. Nós precisamos mudar a nossa agenda, e a igreja também precisa mudar a agenda. Quem diz amém? Amém. De quem você está cuidando? Quem em São Luís está ouvindo de Jesus através da sua vida? Quem? Você consegue enumerar? 4, 5, nenhuma pessoa? Você precisa cuidar, mas você também precisa ser cuidado. Pastor Jair trabalhou isso aqui: cuidado e ser cuidado.
Você precisa também ser discipulado. Sabe o que foi que Deus fez? Quando Deus viu que Adão estava sozinho, que o homem estava só, sabe o que a Bíblia diz? Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Filipe obedeceu sem questionar. Diz o texto: o anjo falou a Filipe: levanta-te, vai para o sul. Filipe levantou-se e foi. Filipe foi para o deserto. Filipe estava à disposição do Senhor da obra, e isso fez a diferença. Filipe alcançou o eunuco. Filipe ganhou aquele homem para Jesus. O evangelho chegou na região daquele homem. O evangelho chegou na nação que aquele eunuco morava. Filipe ensinou no evangelho a alguém que estava precisando conhecer a verdade, que era Jesus. Quero terminar a mensagem fazendo uma pergunta: quantas pessoas que estão aqui hoje, participando deste culto, deste primeiro dia do congresso, estão dispostas a obedecer a Jesus? Quantas pessoas que estão aqui me ouvindo nesta noite estão dispostas a servir? Estão dispostas a acolher? Estão dispostas a abrirem suas casas? Porque o pastor Jair vai precisar de casas, de apartamentos em São Luís. Porque essa igreja vai continuar crescendo, ela vai continuar se multiplicando e ela precisa de novas casas. Amém? A pergunta é: quantos que estão aqui hoje estão dispostos a acolher as novas pessoas que Jesus vai enviar? Quantas pessoas que estão aqui nesse auditório estão dispostas a amar de fato, de verdade, como Filipe amava o Senhor? O anjo falou com Filipe, Filipe obedeceu ao Senhor. A pergunta é: será que o Senhor Jesus pode contar com você? Será que você tem a coragem, a ousadia que Filipe teve? Ele levantou, irmão. Filipe, pastor Jairo, ele não colocou condições para o Senhor. Ele não disse: ah não, espera um pouquinho, anjo, espera alguns meses. Olha, eu vou formar meu filho. Quando eu formar meu filho, eu vou abrir a minha casa. Olha, eu vou comprar um sofá novo. Quando eu comprar um sofá novo, não! Filipe levantou-se e foi. Filipe obedeceu ao Senhor. Deus quer a nossa obediência. O que é que faz uma igreja crescer? Não é a oratória do pastor. O que é que faz uma igreja crescer? É a localização geográfica? Não é, não. O que é que faz uma igreja crescer? É o poder aquisitivo que ela tem? O dinheiro no banco? Não! O que faz uma igreja crescer é o Senhor. Ele é quem dá o crescimento. É o Espírito Santo que dá o crescimento. Mas eu quero falar, o segundo fator que faz uma igreja crescer é a obediência dos crentes. A ordem de